Vamos prosseguir na apologética cristã, agora o número 5 do material didático, estamos na lição 1. Diz o seguinte: as afirmações cristãs que geram mais acusações. Primeira, o cristianismo é a única religião verdadeira. Então, quando nós falamos isso, isso acaba causando uma crítica dos outros grupos. Por que você está menosprezando a Umbanda? Por que você está menosprezando o hinduísmo? Por que você está menosprezando o budismo? Por que você está menosprezando o espiritismo e outros movimentos? Não, você tem que respeitar eles. Presta atenção, não é questão de desrespeitar. Até porque vamos considerar, os espíritas também dizem que nós estamos errados. Porque eles dizem que a purificação e a salvação vem através de várias encarnações. E como nós estamos dizendo que existe só uma vida, então, no entender deles, nós estamos errados. Okay? Mas esses grupos, eles então não aceitam essa posição cristã. Mas o cristão tem que continuar dizendo, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Ele não colocou possibilidade de outros caminhos para a salvação. Salvação só em Jesus. Então nós temos que dizer, o cristianismo é a única religião verdadeira. Jesus Cristo disse: todos que vieram diante de mim eram ladrões e salteadores. Ou seja, pessoas que vieram para enganar as ovelhas. E não é uma profecia, mas eu digo para vocês, muito provavelmente, esse será um tema que vai gerar perseguição aqui no Brasil, vai gerar perseguição aos cristãos, porque nós não podemos parar de falar isso. Seria um pecado muito grave nós chegarmos em público e dizermos: olha, todo caminho leva a Deus. Vocês vejam que o Papa, ele falou isso, esse homem, ele é terrível. Ele falou que o ateu também pode ser salvo. Ou seja, ele disse que não existe critério para se chegar a Deus. Ele disse que o ateu também pode ser salvo. O ateu, ele despreza a existência de Deus. Pelo menos é o que ele diz, né? Ateu significa não Deus. Ele não acredita em Deus. É não Deus ou sem Deus. Então não dá para dizer que um ateu vai para o céu. Mas você encontra na internet, não dá para dizer que é fake news, tem um vídeo que ele fala para o filho de um ateu: se teu pai foi um homem bom, ele vai para o céu. Claramente esse homem está trabalhando para acabar com o cristianismo. E pior, aí você vê as igrejas se juntando a ele. Diversas igrejas estão se juntando à Igreja Católica. Ele está se juntando até ao comunismo. Ele fez isso, ele reconheceu os bispos ateus da China. É um passo para ele envolver o comunismo. Até o islamismo, ele já participou de reuniões onde tinha ao mesmo tempo o símbolo do islamismo e o símbolo católico da cruz. Então, esse caminho é um caminho que a igreja não pode abandonar. Isso vai nos ser cobrado, ok? É um caminho que não pode ser abandonado, mas que as pessoas estão abandonando. Quando algumas igrejas evangélicas participam do ecumenismo, ele está participando dessa proposta de união das igrejas, que significa também dizer o seguinte: todo caminho leva a Deus. Bom, o segundo ponto que gera a acusação: as outras religiões são geradas por homens ou demônios. Isso é uma verdade também. A religião dos astecas, que sacrificava pessoas para o sol, isso não é humano. Isso é obra de demônios. Qualquer um que faça isso no mundo hoje, com certeza é obra de demônio. Tá bom? Agora, existem aquelas, vamos dizer, questões que pode ser até uma inspiração humana, que o diabo até bata a palma. Mas que é uma seita, Então, por exemplo, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, nós não vemos uma doutrina espírita neles, ok? Pode até ser definida como uma religião gerada por homens. Talvez o budismo, os budistas não querem nem que o budismo seja uma religião,
mas que seja uma filosofia. Porém, eles falam em divindades, têm seus livros doutrinários, então é uma religião, né? Mas já é uma religião que envolve reencarnação. E a doutrina da reencarnação não tem jeito, é espiritismo. E se é espiritismo, é organizada por demônios. Vejam, tem igrejas aí, vocês podem ver as igrejas que foram trazidas para o Brasil pela maçonaria, e isso, irmãos, não é um homem ou outro, não. Existem instituições, vocês podem pesquisar, quem trouxe elas para o Brasil foi a maçonaria, ou seja, é uma igreja que o satanismo promove ela. E é claro que o satanismo não vai promover igreja verdadeira. Maçonaria é satanismo. Se ela promove uma igreja, essa é uma seita. Então você vê igrejas que elas misturam pentecostalismo com parapsicologia. Isso não é organizado por homens, é organizado por demônios. Juntar pentecostalismo com parapsicologia, com regressão, cai, ok? Então a igreja cristã tem que continuar afirmando isso. Você veja, a igreja evangélica, ela prega uma doutrina da salvação diferente das igrejas protestantes. E essas doutrinas da salvação, quando você confronta elas, elas se excluem. Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Só uma pode ser verdadeira, a outra está levando pessoas para o inferno. Então não é possível que duas pessoas que preguem doutrinas da salvação diferentes se assentem para um debate, um diálogo na televisão, e eles falem o seguinte: mais são os pontos que nos unem do que os que nos separam. Pode até ser verdade. Se nós temos 1000 pontos doutrinários, mais são os pontos que nos unem. Nós temos 999 pontos que nos unem. Mas esse que sobrou, que ponto é esse? É a doutrina da salvação. Meu amigo, então nós estamos separados. Se a doutrina da salvação nos separa, nós estamos separados. Um está indo para o inferno. O cristão tem que ter coragem de falar isso. E não dizer, nós estamos aqui, os nossos irmãos calvinistas, irmãos, eles pregam doutrina da salvação diferente. Se eles pregam uma doutrina da salvação diferente, não dá para dizer que eles são cristãos. Se eles são cristãos, nós estamos indo para o inferno. Porque a doutrina da salvação que nós pregamos livre-arbítrio, eles mesmos falam. Aí o Frank Ferreira, que é um calvinista, tem um vídeo ele dando aula numa escola chamada Charles Spurgeon, está no YouTube. Ele fala claramente, olha, as igrejas que não seguem essa doutrina da predestinação, como eles pregam, essa doutrina da salvação, ele diz, não são igrejas cristãs. Ou seja, a Assembleia de Deus não segue. Então ele diz que a Assembleia de Deus não é uma igreja cristã. Mas aí o assembleiano, quando se assenta com eles num discurso ali falso, eles falam, não, nós somos todos irmãos, estamos todos servindo o mesmo Deus. Mas como se nós pregamos doutrina da salvação diferente? Isso é muito sério. Não dá para nós, vamos dizer, de alguma maneira, flexionarmos a doutrina da salvação. A doutrina da salvação é uma. Bom, terceiro ponto que gera acusação. Só existe um Deus verdadeiro. Bom, nós temos que dizer, é complicado. Aqui no Brasil, nós temos uma certa liberdade, mas lá no islamismo, no mundo muçulmano, o cristão tem que dizer, olha, Alá não é Deus. Só existe um Deus, que é o Deus da Bíblia. Ele se chama Yahvé no Antigo Testamento, e esse é o nome próprio dele, ele recebe outros títulos, ok? Mas o Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro, os outros são todos falsos. Bom, do jeito que está caminhando, nós estamos vendo igrejas que, pelo menos de forma indireta, elas pregam isso, ok? Quando tem pessoas se assentando no ecumenismo com católico, com hindus, e está dizendo que todos esses caminhos são bons, se o caminho é bom, ele leva a Deus, ele leva a salvação. Então não dá. Tem que dizer, olha, esse caminho que vocês estão seguindo está levando vocês para o inferno. Pode até não ser tão direto assim, mas tem que falar. O quarto ponto, a Bíblia é o único livro que traz a mensagem da salvação. Mas e os livros dos hindus? E os livros dos islâmicos? Esses livros
eles não levam a salvação, o cristão tem que dizer, não levam. A palavra de Deus é uma só, a mensagem é uma só. Então, o cristão tem que continuar falando. É claro que lá no mundo islâmico, os cristãos estão sendo mortos por falarem isso, por falarem que Maomé não é, um profeta de Deus. Ok? E o último, para concluir, a Bíblia é infalível. É outra questão também que gera muita perseguição. Ok?